Pessoal, boa tarde. Bom, eu já falei de manhã, né? Já interrompi a palestra do Lírio lá, já estou falando demais. Eu vou deixar o Fábio. O Fábio ele vai se apresentar aqui, mas além de um grande amigo, é um profissional que eu admiro muito. Não só pela parte técnica, mas pela questão ética, que é uma coisa que cada vez mais está difícil da gente encontrar no mercado. Então, para mim é um prazer. Trouxe o Rinaldi, né, na Convenção Brasileira de Malabares e Circo, e agora o Fábio aqui. Aproveitem bastante, tá? Eu vou ficar fazendo mais uma mediação aqui e vou deixar o Fábio falar para vocês, que vai ser mais proveitoso, tá bom? Boa tarde, pessoal. Todos bem, confortáveis? Mais algum anúncio para a gente fazer? Frio? Tá frio. Pessoal, inicialmente eu gostaria muito de agradecer, é lógico, ao Diego, que foi quem fez esse convite, quem abriu toda essa oportunidade, né? O Diego é um amigo aí de anos e anos. Eu fiz um bom pix para ele antes dele começar a fazer a apresentação. É claro que a gente tem um relacionamento profissional muito grande, nós somos da mesma região. Eu sou advindo da região lá de Campinas, né? Moro atualmente em Paulínia, um pouquinho distante de onde nós estamos, mas com um clima muito semelhante. Bom, como já me apresentaram, meu nome é Fábio, ou Fábio Souza pelo sobrenome. Eu sou um profissional que não tenho vínculo nenhum com a área de vocês, é até muito interessante, né? Eu não tenho ligação alguma com a parte circense, artística, mas, por outro lado, nós trabalhamos com os mesmos equipamentos. Então, a minha área de atuação é no acesso por corda, é na parte de resgate industrial e principalmente na formação de profissionais que trabalham nessa área, né? Nós temos uma escola que atua nessa área lá na região de Campinas, e fora dessa escola eu também sou um profissional que atua numa equipe de atendimento de emergência dentro de uma refinaria de petróleo. Trabalho há quase 20 anos no sistema Petrobras, atendendo emergências, desde incêndio com fogo, com produtos químicos, até a parte de salvamento de trabalhadores. Então, quando o Diego nos fez esse convite, foi muito baseado na história que vocês têm e na história que nós temos. Na indústria nós temos uma história que é um pouco mais antiga e um pouco mais, entre aspas, legalizada por causa de normas regulamentadoras que nos cobram e que ainda não chegou, talvez, no setor de vocês com tanta força, com tanta cobrança, apesar de todos estarmos dentro de um ambiente onde nós temos trabalhadores. Algumas vezes contrato PJ, algumas vezes trabalhadores CLT, mas todos nós estamos dentro de um ambiente de trabalho onde pessoas se expõem ao risco de cair a partir do momento que tira o pé do chão. Seja 2 metros de altura, 3, 4, 5, 10, todos eles podem matar, todos eles podem lesionar uma pessoa e deixá-la incapacitada para o resto da vida. Então, o objetivo da minha palestra aqui com vocês é falar de como é que a gente lida com isso na indústria do resgate, do salvamento, na indústria do acesso por corda, como é que a gente lida com isso para com as pessoas e para com os equipamentos, porque um não vive sem o outro. Então, os parâmetros que nós vamos tecer aqui são exatamente aplicáveis para nós como para vocês. Nós temos aí 2 pontos fundamentais. Nós temos as pessoas e nós temos os equipamentos. E vocês vão ver que são exatamente os mesmos, exceto quando a gente faz aquele equipamento no fundo de casa, quando pede para o serralheiro cortar e fazer um equipamento lá semelhante ao que tem no catálogo de algum produtor. E o intuito é justamente mostrar para vocês qual é a grande diferença de quando um profissional faz ou manda fazer o equipamento ou quando ele tem um respaldo legal por trás disso, tá? No nosso meio também existem profissionais que fazem os seus próprios equipamentos, mas muitas vezes acabam culminando em acidente. Então nós temos aqui 2 pontos. Deixa eu ficar falando. Não, para não ficar falando isso. Nós temos aqui 2 pontos chaves que eu já adiantei.
Nós temos vocês, profissionais, riggers, montadores ou artistas circenses que estão expostos e tendo que confiar numa montagem que às vezes não foram nem vocês que fizeram, e nós temos os equipamentos que estão no meio disso. Então nós vamos trabalhar esses dois conceitos. Pelo que o Diego me falou, nós temos aí 1h30 de bate-papo. A nossa ideia então é conversar com vocês aí dentro de uns 50, 60 minutos e depois abrir 30 minutos ou 40 minutos para que vocês possam perguntar, questionar e trazer casos para a gente. Tudo bem assim? Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é certificação? Porque muito se fala sobre isso. O equipamento é certificado, a pessoa é certificada, a escola é certificada. Então, o que é certificação? Será que certificação é só aquele documento que a gente recebe ao final de um treinamento que nós fizemos? Quem aqui já fez curso de NR35? Ó, estamos bem, praticamente 99% do público aqui. Ao final de um treinamento de NR35, acredito eu que no mínimo de 8 horas, sim ou não? Todos os cursos tiveram prática? Ninguém fez curso EAD aqui não, né? Ótimo. Ao final do treinamento, vocês receberam um documento chamado certificado? Isso é certificação? Não. Tá? Isso não é certificado. Certificar tem que ter uma terceira parte envolvida no processo que não pode estar ligado com quem instruiu vocês. Então é a primeira coisa que é fundamental que nós entendamos. Quando eu falo de uma pessoa certificada, não é uma pessoa que recebeu o papel certificado. Quando eu falo de um equipamento certificado, não é simplesmente um equipamento que tem algo marcado nele. Então existe um processo por trás disso chamado certificação. A certificação, então, eu tenho que ter um órgão, eu tenho que ter um organismo reconhecido. Normalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de reconhecimento para pessoas e equipamentos, é o Inmetro. Então é um organismo governamental que tem que reconhecer um órgão, um organismo para representar e colocar aquele processo à prova. Então vocês viajaram lá para Campinas para fazer o curso de rigger que a Helios ministra, que inclusive é um excelente curso, já vou fazer uma propaganda. São 40 horas lá levado a montagem, altura, exposição. Ao final do curso vai ter prova e tudo mais, mas não é um processo certificado. Por quê? Porque é a própria escola Helios, ou é a própria escola do vento, ou a própria escola controle acima, que está fazendo o processo de prova. Isso não pode caracterizar um processo de certificação. Por quê? Porque não tem uma terceira parte que não pode estar envolvida nem com o treinando e nem com quem está dando o treinamento. Então, a primeira coisa muito importante da gente entender nesse nosso bate-papo é o que é algo realmente certificado. Algo realmente certificado é aquilo que recebeu uma chancela de alguém, de um organismo que não está envolvido com o processo. O processo final de um produtor ou o processo final de uma escola que deu o treinamento. Então, para que nós possamos entender agora, falando um pouquinho de equipamento. Nos trabalhos de vocês, ou no treinamento que vocês fizeram, vocês devem ter usado o cinturão de segurança do tipo paraquedista, sim? Sim. Capacete? Sim. Óculos? Talvez. Luvas? Às vezes. Todos esses equipamentos no Brasil, eles passam por um processo obrigatório de certificação. Eles têm que ter um CA, é o Certificado de Aprovação. Então eu tenho uma norma técnica de referência que me diz, olha, para construir um capacete tem que ser assim, assim, assado, depois eu preciso ensaiar assim, assim, assado, e a partir do momento eu vou ter que submeter isso a um organismo que vai dizer que realmente eu cumpri aquela norma. Quando esse organismo me der a chancela que eu cumpri aquela norma, aí eu posso remeter toda a minha documentação para o governo, e aí ele vai me dar um certificado. Aí eu tenho um processo que não teve envolvimento entre as partes. Então é como hoje funciona no Brasil. Nós temos uma norma regulamentadora que está sob a tutela do Ministério do Trabalho, está aqui do nosso ladinho.
E aí tem a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que faz a fiscalização desse processo. Eu tenho uma norma técnica brasileira da ABNT, que ela vai me dar as diretrizes de como construir, de como ensaiar, quanto é que tem que aguentar, até onde que esse equipamento pode ser utilizado. E depois, no meio do caminho, eu tenho um organismo certificador de produto. Esse organismo certificador de produto é justamente aquele organismo que tem uma chancela do Inmetro para poder representar o que o governo quer saber se está certo ou se está errado, o que a BNT quer saber se está certo ou está errado. Quando eu passar por todo esse processo, aí realmente eu tenho um equipamento certificado. Qual é o nosso grande problema? O de vocês, na área artística, na área de rigger, o nosso na área de acesso por corda e de resgate. A maioria dos equipamentos que vocês utilizam e que nós utilizamos não tem processo de certificação no Brasil. É aí que está o nosso grande problema. Calma. Então, esse é o processo europeu. Ô, Fábio, a gente está no Brasil, por que você vai falar de Europa? No Brasil, só existe uma associação que pode escrever normas técnicas para toda a sociedade civil, chamada ABNT. Só ela tem uma outorga do governo dada há décadas. Então existe uma associação, inclusive, da qual eu faço parte das reuniões do comitê na parte de altura. Então só a ABNT pode fazer normas técnicas para construir uma cadeira, para construir uma mesa, para construir um pneu de um carro, assim como equipamentos de altura. Então, a ABNT, a base da ABNT é toda em normas europeias, por isso que eu vou falar com vocês sobre o exemplo europeu. Nós temos exemplos asiáticos, americanos, da Eurásia, da Austrália, do Canadá, mas a base da ABNT, escolhido pela ABNT, em consenso com a sociedade civil, é que nós utilizamos as normas europeias. Então, eu vou contar para vocês como é o processo europeu, para vocês entenderem como é que tem que ser os equipamentos que vocês utilizam que ainda não tem certificação brasileira. Então, lá na Europa existe um regulamento europeu de equipamentos de proteção individual, tudo que protege um trabalhador do risco de morte, ou seja, tudo que envolve altura, absolutamente tudo que envolve altura. Corda, mosquetão, o-ring, distorcedor, tudo isso na Europa é considerado um equipamento de proteção individual classe 3. Protege o usuário de morrer. Então existe um regulamento, que o último é o 2016/425, que aí ele vai dizer o seguinte, olha, esses equipamentos que protegem uma pessoa do risco de morrer têm que ser obrigatoriamente certificados. O Brasil ainda não evoluiu a esse ponto. Então é justamente esse contraponto que a gente vai fazer nesse bate-papo. Como é que é o mercado evoluído, que é o europeu, quanto a isso, e como está o nosso mercado e aonde é que pretende chegar. Cenário atual, pessoas. Pergunto a vocês, meus amigos, né? Já fiz a primeira. Todo mundo aqui, ou pelo menos 99% das pessoas, fizeram um curso de NR35. Por que vocês fizeram um curso de NR35? Porque vocês se expõem ao risco de queda, sim? O risco de queda de vocês está acima de 2 metros de altura em relação à planta do pé. Muito importante, hein? Não é em relação à cabeça, senão o Arthur, quando estivesse aqui, já está em trabalho em altura. Tá? 2 metros de altura em relação à planta do pé. O Arthur não chegou ainda. Então, é em relação à planta do pé. Em relação à planta do pé, até o nível onde vocês possam vir a colidir, passou de 2 metros de altura, vocês estão expostos ao risco de queda. Logo, aplica-se a NR35, logo vocês fazem um treinamento de NR35 mínimo de 8 horas, obrigatoriamente prático e teórico, obrigatoriamente com avaliação prática e teórica. É isso que está na norma regulamentadora 35. Qual é um dos problemas? Não é um processo certificado. Então, tem ótimas escolas e tem escolas que dão esse treinamento EAD. Vocês entrarem agora aí no Google, não façam isso, mas por R$50 vocês baixam um certificado de NR35. A cada 2 anos, vocês têm que reciclar esse treinamento. Qual ainda é o problema dele? Não é certificado. Então, eu, profissional, quando vou buscar um treinamento, eu preciso procurar escolas
que tem um bom treinamento, que tem nome no mercado, onde cumpre realmente a legislação. Seguindo aí para o estado de vocês, né? Rigger, ou montador, ou seja lá o nome que vocês utilizam, né? Ainda são termos novos. Existe um treinamento específico para isso? Reconhecido em norma regulamentadora? Não. Rigger aqui no Brasil, inclusive, qualquer indústria que vocês entrarem e falarem assim, eu sou Rigger. Sabe o que eles vão fazer com vocês? Vão colocar vocês de frente com um guindaste e vão pedir então para vocês calcularem a movimentação de um guindaste ou ir lá ajudarem a movimentação de uma carga, porque esse é o nome que a gente dá para as pessoas que atuam dentro de uma indústria ligados à movimentação de carga. Olha só que universo diferente, é o mesmo nome. Na indústria a gente usa um documento chamado Plano de Rigger, que é onde eu conto de onde uma carga vai sair até onde ela vai chegar, qual é o guindaste, qual é o tipo de amarração, coisas semelhantes ao que vocês fazem para fazer amarrações para movimentação circense. Mas existe esse termo na indústria, mas ele é totalmente ligado à movimentação de carga, então é algo ainda muito novo. Então não existe um treinamento estabelecido em norma, não tem uma carga horária, não existe uma associação. Talvez vocês estejam fomentando isso para o futuro. O que vocês estão fazendo aqui é de suma importância para quem sabe daqui 2, 3 anos vocês estarem com esse mesmo evento aqui ou em outro local, já falando de uma associação, dando diretrizes, dando regulamentos, dando conteúdos programáticos obrigatórios para que o padrão de qualidade pelo menos seja linear. Acesso por cordas. Quem aqui já fez treinamento de acesso por cordas? Tem bastante, né? Todos fizeram treinamento de acesso por corda com certificação? Então não fizeram. Olha que interessante. Vocês já fizeram um treinamento que vocês progrediram em corda, subiram, desceram, trocaram. Mas para a lei brasileira, vocês não fizeram curso de acesso por cordas. Porque existe um anexo dentro da NR 35, que é o anexo 1. Nós temos 2 normas técnicas no Brasil, que é a NBR 15595, a NBR 15475, que elas dão todas as diretrizes para um trabalhador que utiliza de cordas para subir, descer, se posicionar ou trocar de posição entre cordas. Hoje, dentro da legalidade brasileira, quem trabalha pendurado em cordas deveria de obrigatoriamente ter passado por um curso de acesso por corda dentro de uma dessas 3 associações. São as únicas reconhecidas no Brasil através do Inmetro, que são OCPs, são organismos certificador de pessoas em acesso por corda. Então, se for para falar em acesso por cordas, eu teria que fazer um curso numa escola da IRATA, numa escola da BEND ou numa escola da NEAC. Um curso de 40 horas, depois com uma avaliação que pode demorar 8, 10, 12 horas, de acordo com o nível desse profissional de acesso por corda. Aí sim nós estamos falando de acesso por corda. Como ainda é tudo muito novidade para vocês, eu sei que vocês já têm exemplos de cursos que englobam essa progressão por cordas, porque vocês têm que começar de algum lugar, né? É melhor fazer bem feito do que não fazer absolutamente nada. Então, eu já fiz curso de acesso por cordas, mas não é certificado. Ótimo! Vocês já progrediram em segurança, em qualidade, em conhecimento. Mas no Brasil nós temos uma legalidade para essa parte. Por exemplo, o Circo de Soleil, todo mundo aqui conhece. O Circo de Soleil, só IRATA trabalha lá. Então eles exigem a certificação de um profissional de acesso por corda IRATA, porque é uma certificação que vale no mundo inteiro. Então existem regras de acordo com o ambiente onde você vai procurar trabalho, na realidade de vocês inclusive. Tá? Então, trazendo para a realidade de vocês, pendurou em corda, mesmo falando em legislação brasileira, existe já um processo pré-estabelecido para esse profissional. E agora vamos entrar, quando eu falei de equipamento, a moça aqui até falou, agora eu vou tentar explicar um pouco melhor. Então temos lá a bandeirinha verde, né, que é a parte boa, não é porque é verde do Palmeiras, mas é porque é a parte boa, o verde, a gente sempre leva isso. Por que eu coloquei ali no verdinho? Né? Porque é o que hoje no Brasil está regulamentado, dentro do que vocês utilizam. Né? Claro que em algumas atividades não, em outras sim. Capacete, luva, óculos, sapato de segurança, o cinturão de segurança, o talabarte, o trava-quedas.
Todos esses equipamentos, eles estão no âmbito de uma norma regulamentadora, que é a 06, que é a norma de equipamento de proteção individual. É uma norma que já existe desde 1977 no Brasil. Foi promulgada em 1978, então já tem aí 47 anos de evolução de EPI no Brasil. Tudo isso que está na faixinha verde, no Brasil, já tem um processo de norma para construir, norma para ensaiar, requisitos obrigatórios de resistência e, ao final de tudo isso, uma certificação obrigatória, que é o CA. Sem esse CA, que é o certificado de aprovação, nenhum produtor poderia colocar em comércio no Brasil qualquer equipamento desse, porque ele ia estar descumprindo com a legislação brasileira. Agora a gente começa a entrar na problemática. Parte amarelinha. Vocês utilizam cordas aqui? Sim? Vocês utilizam dispositivos de ancoragem, olhares de ancoragem? Sim? Fitas de ancoragem, anéis de ancoragem? Mosquetões vocês utilizam? Talvez cordas auxiliares, que são os famosos ProSics. Então é uma realidade que está dentro do que eu uso e dentro do que vocês utilizam. Por que isso está na faixinha amarela? Nós já demos um passo. Corda tem norma no Brasil, dispositivo de ancoragem tem norma no Brasil, mosquetão tem norma no Brasil, cordas auxiliares, que são as cordas que vão de 3 a 8 milímetros, também tem norma no Brasil. Então existe uma NBR para cada desses dispositivos, onde vai dar requisitos ao produtor. Olha, você tem que fazer desse jeito, dessa largura, com essa resistência, precisa ensaiar para esse limite, quando for 2 pessoas para esse limite. Por que está na faixinha amarela? Porque não tem certificação. Então, a garantia sou eu. Eu, produtor, vou lá, produzo e eu digo que está tudo certo. Nesse meio caminho, então, vocês vão encontrar ótimos produtos brasileiros, medianos produtos e produtos bem ruins. Por quê? Porque não existe um processo de certificação. Aonde que hoje no Brasil a gente está tendo os piores problemas? Dispositivo de ancoragem e corda. Corda talvez o maior, né, Diego? Não tem um processo mínimo para ser fiscalizado. Então o produtor, ele, só para vocês entenderem, né, porque eu sei que corda todos vocês utilizam. Às vezes com mais elasticidade, às vezes com menos elasticidade. O produtor, ele produz 4 metros de corda, normalmente 2 ou 3 amostras, 4 metros de corda, tá? 2 ou 3 amostras, ele leva para um laboratório da sua preferência, ele faz um ensaio, recebe um laudo e a partir desse momento ele pode sair comercializando. Daqueles 4 metros de corda, ele pode fazer quilômetros de corda, sem precisar retestar. Vocês podem encontrar aí produtores de corda que fez um teste há 5, 6, 7 anos atrás. Por quê? Porque não tem certificação. Aonde é que a gente tenta encontrar um meio termo? Vai procurar um produtor de corda, de dispositivo de ancoragem, de mosquetão, que pelo menos ele tenha um processo de ISO 9001. Pelo menos vocês sabem que aquela fábrica, ele tem um processo que é auditado, porque para você ter um selo de ISO 9001, você vai passar por um processo auditado de qualidade. E aí a gente chega aqui na pior situação que nós temos no Brasil. Absolutamente nenhum desses produtos, e eu sei que um desses aí vocês usam muito, que são os destorcedores, suíveis, nenhum desses produtos que estão na tarja vermelha possuem norma no Brasil. Então não existe norma para um descensor, não existe norma para um ascensor de peito ou de mão, não existe norma para um blocante de corda, não existe norma para uma polia, para uma roldana, não existe norma para um suível e não existe norma para uma placa de ancoragem. Vocês se identificam com algum desses equipamentos? Sim? Sim. Então, aonde é que está o problema para a gente resolver? A legislação brasileira ela é muito clara. Quando não existir normas técnicas nacionais, serão aceitas as estrangeiras ou internacionais, desde que em conformidade com a Europa.
Isso é o que está na nossa legislação, anexo 1 da NR35. Então, tudo, absolutamente tudo que está nessa tarjetinha vermelha, para ser comercializado aqui no Brasil, o correto é que tivesse certificação europeia, para atender os requisitos de qualidade e segurança que são pedidos lá fora, e por enquanto no Brasil não existe nenhuma referência para isso. Está em processo, inclusive amanhã tem reunião, de descensores, ascensores, blocantes e trava-queda para acesso por corda, de sair uma norma brasileira disso. Mas ainda assim, continuará sem certificação. Vão anotando aí depois para vocês perguntarem. Estou vendo um monte de caderno assim, rabiscando, eu gosto. O Diego vai responder todos os questionamentos. Então, eu fiz um quadrinho aí para ficar bem claro. Depois vai disponibilizar, Diego? O pessoal vai ter acesso a esse material aqui? Vai ser... tá, pessoal? Depois vai ser disponibilizado para vocês. Eu fiz um quadrinho para a gente poder entender o que está verdinho, o que está vermelho, o que está amarelo. Então, quando a gente fala de dispositivos de ancoragem, tripés, monopés, fitas de ancoragem, anéis, estropos metálicos, olhares fixados, chumbados mecanicamente ou quimicamente, todos eles estão dentro da mesma norma, NBR 16325. Então está no amarelinho. Por que está vermelho na frente? Porque tem uma norma para produzir, mas não existe um processo para certificar. Então, nesse meio caminho, a gente pode encontrar coisas boas e coisas ruins. Mosquetão, nós temos uma norma para produzir, que é a 15837, mas não tem um processo para certificar. Inclusive, no Brasil, guardem isso, não existe absolutamente nenhum produtor de mosquetão, tá? Só para vocês saberem. A não ser que vocês encontrarem aí um bom serralheiro. Não existe fábrica de mosquetão no Brasil. Todos vêm da China, Taiwan. E lá na China é o seguinte, você pode comprar de baciada, que aí você compra por tonelada, ou você pode escolher a melhor qualidade do mundo, porque eles fazem exatamente o que você quiser. Desde mosquetões que vêm de bacia, como mosquetões que vêm realmente selecionados. Não existe fábrica de mosquetão no Brasil. Absolutamente ninguém produz mosquetão no Brasil. Só vem marcado. Então vocês vão pegar um mosquetão, se tiver marcado lá NBR 15837 mais nada, toma cuidado. Provavelmente esse mosquetão não passou por ensaio algum. Simplesmente veio de bacia da China e já pede para vir marcado já de lá. Não existe fabricação de mosquetão no Brasil. Nem aço, nem duralumínio, nem nada. Não existe fábrica de mosquetão no Brasil. Todo mundo importa. Todo mundo. Mas a norma é essa primeira apresentação do produto e depois... Então, como é que funciona, né? Vamos pegar a NBR 15837, que está do lado de conector. Existem alguns ensaios na NBR 15837. Os mais importantes para nós, um é ensaio de tração no eixo principal, depois o ensaio de tração no eixo menor, existe o teste de salinidade, que são 24 horas exposto a um vapor de água com sal, e aí depois você recebe um laudo daquele mosquetão, ou talvez de 2, talvez de 3, talvez de nenhum, e aí você importa todo o resto que não tem garantia. É a diferença de um processo de certificação e depois ainda um processo de qualidade de produtor. Que é muitas vezes porque que a gente não entende. Por que um equipamento custa, por exemplo, vamos pegar um mosquetão oval de rosca de aço aqui no Brasil, mais baratinho, R$27, 30 talvez. Um mosquetão top da Petzl, R$400, talvez 270. Os mosquetões da Petzl, eles são testados um a um antes de chegar na mão do produtor. Todos. Se eles produzirem 1000, eles testam os 1000. Aqui no Brasil, como não existe um processo de certificação, você simplesmente pode testar um, porque não existe requisito de lote. Quando você tem um processo de certificação, como o CE, você tem que refazer os seus ensaios, dependendo do produto, a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos, no máximo a cada 2 anos e meio. Quando você tem um processo de certificação, você tem que fazer uma amostragem, digamos, de 5, 15 ou 20. Se você ensaiou 15, você tem que guardar mais 15.
que é a contraprova, que ela pode ser requisitada a qualquer momento por um organismo certificador para garantir que aquele que você testou tem a mesma qualidade daquele que você guardou. Um organismo certificador de produto, ele pode ir numa revenda e pedir para ver aquele lote da revenda, levar para o laboratório para ver se tem a mesma qualidade do mosquetão que foi certificado. Isso é o que garante um processo de certificação. Quando você não tem um processo de certificação, simplesmente o interessado, ele leva quantas amostras ele quiser, ele pede para fazer o teste e acabou. Quando se fala de mosquetão, que hoje talvez seja um dos piores casos no Brasil, como não tem fábrica, o produtor, pode ser a gente aqui, a gente pode se associar, entra no Alibaba, você faz uma compra lá de 5.000 mosquetões, vai chegar, vai parar lá, e aí você escolhe, você quer que venha com uma lona de circo e uma flecha passando no meio, eles vão marcar do jeito que você quiser. E se você pedir sem certificação, não tem garantia. Não, isso aí é um processo de alguns fabricantes de altíssimo nível, que aí ele faz por conta própria, é caro. Aí ele faz porque ele tem o laboratório dele. Ele passa por um processo de certificação de terceira parte, mas ainda assim ele tem um processo de qualidade onde ele testa um por um antes de pôr na embalagem. Poucos produtores fazem isso no mundo, poucos. O que eu conheço que faz um por um, Petsy, que eu conheço, sim. Kong, que é italiano. Sim, senhor. Já pode começar a pergunta? Pode, né? É bom. Ótima pergunta. O colega perguntou aqui, então isso significa não pintura? Não é isso que eu quis dizer. O que eu quero primeiro que vocês entendam é o seguinte: quando a gente fala de um processo de certificação, existe por trás, antes do produtor, existe por trás, que não tem ligação com ele, alguém que já está garantindo isso para você. Quando não tem um processo de certificação, aí você tem que escolher bons produtores que você acredita que está fazendo boas importações. Quer uma prova, por exemplo, né? Vamos pegar lá o produtor XY aqui no Brasil. Ele encomendou um monte de mosquetão. Pede para ele te mandar um laudo. Você, como consumidor, você pode ter acesso a isso. Me manda o laudo de ensaio conforme NBR 15837. Pronto, matou. É o que acontece com corda. Como as cordas são produzidas? As cordas, sim, todas as cordas são produzidas no Brasil. As cordas brasileiras são todas produzidas no Brasil. Você, como consumidor, pode pedir o laudo. Eu quero ver o laudo de conformidade. Aí você vai saber exatamente como a sua corda foi testada. Inclusive, em que ano ela foi testada. Porque no laudo, o laboratório vai descrever: o produtor forneceu 2 metros, 4 metros, 20 metros. Dependendo da qualidade do produtor, você vai ver lá, fizemos ensaio em várias amostras de 10, 15 metros, tem laudo que você vai ver que o produtor forneceu 2 amostras de 2 metros, ou seja, é só aquilo lá que foi testado. O laudo de conformidade com a norma. Não é uma certificação, mas é um laudo de ensaio, laudo de conformidade com a norma. Sim, senhorita. Então, por exemplo, atrás eu fiz uma compra de uma polia, e aí eu não tinha a marca CE. Eu entrei em contato com eles, da marca Alpinpes. Certo. Aí Lá de São Paulo. eles falaram para mim que não tinha, mas que era importado, e me mandaram a ficha técnica do ensaio de tração do equipamento, falando que, como vinha de fora, isso era feito lá. Então eles me mandaram aqui no e-mail, tem ensaio de tração, inclusive aqui com desenho de quando ele rompeu. Então isso aqui é porque foi feito em um. E ele pegou um lote, ou isso foi feito individual? Ele pegou um e depois veio o lote. Então, a polia, ela entra exatamente... Deixa eu voltar aqui. Aqui. Não existe norma no Brasil para polia. Logo, obrigatoriamente, toda polia teria que ter CE. E tipo assim, se tiver a marca CE no equipamento, Ótimo. significa que ele foi Não. Mas ele... É para isso que eu estou aqui. Tem que ter o CE e na frente do CE tem que ter 4 dígitos. Não, o CE é com números, que eu quis dizer. Com esses 4 dígitos, você consegue pesquisar na internet, aí você tem certeza que realmente aquilo lá é um certificado válido. Sim. É aquilo lá que dá a garantia. Porque...
Não, individualmente não, tá? Quer dizer que ele passou por um processo de certificação e ele é auditado de tempos em tempos. Às vezes uma vez por ano, uma vez e meio, uma vez a cada 2 anos e meio, ele tem que ficar recertificando. Ou seja, ele tem que manter um padrão de qualidade. Dá uma garantia de que aquele lote está sempre sendo atualizado e de que, como se um foi testado, dá para se preparar que os outros também. Exatamente. Quando você, que é justamente esse contraponto que a gente está fazendo aqui. Quando você tem certificação, você tem uma garantia de um processo de auditoria. Quando você não tem certificação, você não tem garantia. Existem equipamentos não certificados bons? Existem. Existem equipamentos produzidos no Brasil, cordas brasileiras boas e não são certificadas porque não precisam? Existe. Mas até o exemplo que ela deu foi muito bom, que é polia. Aí está o problema. Polia não tem norma no Brasil. Então, automaticamente, o correto é que ela já viesse certificada pela EN 12278. Tem que estar marcado na polia EN 12278. Tem que ter um CE na frente e tem que ter 4 dígitos. Se só tiver o CE, é Chinese Specification. Se tiver, é verdade. Não é brincadeira. Se tiver o CE em 4 dígitos, aí é Conformité Européenne. É até mais bonito de falar. Que é o que significa CE, Conformité Européenne. Em conformidade com a Europa. Em conformidade com o quê? Com aquela norma. Muitas vezes vocês vão pegar um equipamento que vai estar marcado uma norma que não é daquele equipamento. O pessoal errou lá na China, quando foi fazer a grafia, eles marcaram errado. Polia tem que estar marcado EN 12278. Se tiver EN 12272, comeram bola, porque é mosquetão. EN 12272 é de mosquetão, EN 12278 é de polia. O pessoal errou lá na China. 12278. Essa é a norma de polia. Com CE e com 4 dígitos. Não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 5. São 4. Obrigatoriamente. Esses 4, se vocês jogarem no Google CE e os 4 dígitos, por exemplo, 0082, vai aparecer lá. APAV, quer dizer que ele foi certificado na França. 0123, lá na República Tcheca. E assim sucessivamente. Então isso é garantia de fiscalização de quem compra e de quem vende. Certificação é uma coisa muito importante, porque a gente está mexendo com vidas. O problema é quando não existe a certificação. Então, por isso que eu deixei no vermelhinho, porque eu sei que vocês usam tudo isso aqui. Por exemplo, esse próprio da OpenPass aqui, eu entrei com... Não tem, eu não tenho, eu sou amigo do dono da OpenPass. Eu entrei com 2024, os laudos que vocês me mandaram de 2020. Então, o que significa? 4 anos. O que significa isso? Eles fizeram um ensaio, eles mandaram fazer um ensaio, porém não é um ensaio certificado como a norma exige. A norma europeia, na Europa, isso aí dá cadeia, para quem vende e para quem fabrica. Porque é um equipamento que protege do risco de morte. Não se aceita dentro da comunidade europeia um equipamento sem certificação. E realmente o equipamento não dá para pegar, né? É bem... Distorcedor? A A polia dá. Não, a polia dá. Distorcedor não dá. A não ser que você tenha independente 2 distorcedores, mas em muito caso de vocês não dá para fazer isso. A polia dá para backupear, agora distorcedor. Na questão do 5, por exemplo, o 5 é certificado. Ótimo. Mas aí ele tem com um mosquetão. De ligação. De ligação. Aham. E aí esse mosquetão não é certificado. Sim. Nossa, que pergunta interessante. Então, né, como ele é certificado, o 5 não é bom, se ele depende do mosquetão. Da ligação. Aham. Sim. E isso não é? Não. Então, o cinto de... Ótima pergunta, tu. A NBR 15986, não, 15986 é de corda. 15836, que é a norma de cinturão paraquedista, 15835 é a parte de baixo, 15836 é o completo. Ela não pede esse detalhezinho do mosquetão. Ela pede o cinto. E no que a norma de cinturão ela se atém muito? Em fazer teste de queda. Você faz um teste de cabeça para cima, um teste de cabeça para baixo, teste de tração, teste nos olhares, teste nas costuras. Se você pegar um cinto europeu, as certificações são todas à parte e fazem um conjunto.
Então, o mosquetão do cinto europeu tem que ter a certificação de mosquetão. Se vier com o ascensor acoplado, ele tem que ter a certificação do ascensor. E o cinto vai ter a certificação do cinto. Aqui no Brasil, nunca me fizeram essa pergunta, foi uma das melhores que eu já recebi. Parabéns, palmas. Excelente, excelente. Realmente, eu posso depois até perguntar isso, porque assim, eu conheço vários produtores de cinto no Brasil. Como é que o laboratório pede esse requisito para ele ensaiar o cinto deles? Porque a norma de cinto não dá essa definição no Brasil. Até porque nem todos os cintos têm um conector de ligação, né? Tem uns que são diretamente só no tecido. Mas, nossa, eu vou guardar essa pergunta e vou fazer pro produtor. Gostei, excelente. Sim. É porque o ensaio mesmo de força é sempre no olhar das costas, não tem nem ensaio no olhar da frente. As quedas são sempre no olhar das costas. Nem o olhar da frente não está previsto ensaiar pela norma. Os ensaios são todos nas costas. Mas o produtor pode pedir. Não, eu quero que você ensaie aqui também. Porque eles fazem os ensaios de tração, que é 1,5 toneladas, obrigatoriamente. Todo olhar de um cinturão tem que ter resistência à tração de 1,5 toneladas. E todo tecido tem que ter 2,2 toneladas. Esses ensaios são todos contemplados. Mas as quedas são apenas no olhar das costas. Interessante, né? Então aqui o nosso quadrinho, né, para a gente poder entender onde que a gente está enquadrado. Então o grande problema no Brasil, como eu falei para vocês, está nesses equipamentos que não possuem norma brasileira. E agora ainda eu vou piorar o que eu comecei a falar quando a mocinha aqui falou assim, aqui, meus amigos e minhas amigas, destorcedor e placa de ancoragem, presta atenção no que eu vou falar. Não existe norma nenhuma no mundo. Tá? Existe uma norma que dá diretriz para mosquetão, existe uma norma que dá diretriz para corda, cinto, capacete. Destorcedor e placa de ancoragem, não existe norma nenhuma no mundo. Não existe uma norma específica. Construa um destorcedor assim, 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 ensaie assim, assim. Não existe. Placa de ancoragem é a mesma coisa. Aí que a porca torce o rabo. Então, como não existe ainda uma diretriz, aí o que o fabricante vai sair fazendo? Ele vai procurar, então, normas aonde ele consiga ensaiar o equipamento dele, aonde ele consiga dar uma garantia de resistência e de vitalidade para aquele equipamento. Então, se vocês pegarem, por exemplo, um distorcedor que esteja marcado isso aqui, ó, EN364, isso é a diretriz europeia de como ensaiar um equipamento de proteção contra a queda. É uma norma geral, não é uma norma específica. Então vai falar lá, ó, faça tração para todos os sentidos, puxe os eixos. Importante, tá, pessoal? Não sei se vocês têm essa dúvida. Destorcedor não tem lado, tá? Eu estava até conversando com uns colegas aqui antes de começar. Se é vermelho de um lado, azul do outro, é tudo a mesma coisa, tá? A resistência que tem para um lado tem para o outro. Não tem lado, tá? Distorcedor. A cor não quer dizer absolutamente nada a não ser estética. Então, quando vocês virem isso aqui no distorcedor, EN364, não é uma norma de distorcedor. É uma norma geral de como ensaiar um equipamento que protege uma pessoa do risco de cair. Isso é ótimo, tá? Excelente. Mas não tem uma diretriz exata de como testar um distorcedor. Quando vocês visualizarem isso aqui, ó, CNTS 16415, esse é um procedimento técnico europeu para mais do que uma pessoa. Imagina vocês lá nos exercícios de tecido, de lira, onde mais do que uma pessoa está pendurada, balançando, pendulando e muitas vezes dando impacto. Tem um caso muito clássico dos Estados Unidos, inclusive, foi estudado pela OSHA, que é o Ministério do Trabalho americano, de quebra de um mosquetão de 5 toneladas dentro do circo. Mosquetão certificado. Só que foram ver, tinham 6 pessoas pendurando no mosquetão, sem backup, sem nada. Quebra. O equipamento pode ser bom, pode ser certificado, só que se vocês não usarem dentro dos limites, é outro problema. Tá? A gente começa da certificação, a gente começa do cumprimento de norma, mas depois vocês são o elo fundamental, que é como vocês usam esse equipamento.
Então, esses equipamentos aqui, eles não possuem norma, logo, eles estão enquadrados como um equipamento de proteção individual geral, aonde eles vão ser testados, vão ser certificados, mas não tem requisito. Por que eu falo isso? Aqui no Brasil existe muita falsificação de placa de ancoragem. O pessoal pega uma placa de aço inox, leva no maquinário, fura, marca umas coisas lá, laser e comercializa. Tem produtor que faz isso no Brasil. Eu não vou falar o nome. Tá com... Não posso. Placa de inox que vocês verem marcadinho com marcaçãozinha a laser, sem norma nenhuma marcada, pode ter certeza que não teve critério. É sim. Não tem norma no Brasil, como não tem norma lá fora. Quando você pega de produtores que trazem, que importam, aí tem que ver como que ele pediu. Porque quando você pede certificado, é bem mais caro. Por isso que às vezes vem isso. O pessoal manda sem certificação para sair mais barato. Aí eles fazem um laudo, mas não tem o processo de certificação. Side up, é ótimo. É ótimo. 354 é uma norma relacionada à parte de talabarte. Então eles fizeram o teste de queda e fizeram o teste de tração. Então, por isso que eu te falei, não tem uma norma específica. Então eles buscam requisitos para poder pelo menos ensaiar e certificar. Aí como que isso funciona? Eu já fiz contato com alguns produtores lá fora, justamente para distorcedor, maca, que a gente usa muito em resgate. Como é que você faz para certificar? Ele falou, Fábio, eu preciso entrar em contato com o laboratório, eu preciso falar para eles o que eu quero fazer com o meu equipamento e como eu gostaria de testar. E aí eles vão aceitar. Eu mostro para eles, por exemplo, a 354, se não falha a minha memória, é a norma de talabarte europeia. A norma de talabarte pede ensaio de tração, ensaio de queda. Você pode ensaiar desse jeito para mim? Aí o laboratório falou, posso. Dá para certificar? Dá. Aí marca. Então eles usaram um requisito específico de talabarte e transferiram para o equipamento que sofre quase que as mesmas coisas. Talvez sofra até mais, porque talabarte tem absorvedor de energia, né? No distorcedor na placa não tem. Como é que está o tempo? Pessoal, só um aviso que a Bela lembrou. Sempre que vocês forem falar, peçam um microfone aqui, porque senão dificulta a tradução em libras e também não é gravado para ficar registrado. Beleza? Obrigado. Entendeu? Então isso acontece bastante. Ótima pergunta. Bom, existe um universo ainda gigantesco, né? Eu falei para vocês sobre o CE, porque é a base, a brasileira é a Europa, mas vocês ainda, como eu estou vendo que vocês fazem boas pesquisas aí, vocês ainda podem se deparar com esse universo marcado nos equipamentos de vocês. Olha aqui que interessante, GB, XF são normas chinesas. Até a Petzl, que talvez seja um dos maiores produtores de equipamento do mundo, já está certificando seus equipamentos pela norma chinesa. Eles não são bobos, eles querem vender na China. Para vender lá, eles têm que certificar conforme a norma da China. Se pegar os novos equipamentos da Petzl, 2024 para cá, eles já têm que passar por certificação chinesa, senão não vende na China. Então aqui é uma norma de equipamentos para bombeiro, e aqui é uma norma de equipamentos para trabalhadores, todos voltados para a parte de altura. Se vocês se depararem com essa marcação nos equipamentos de vocês, quer dizer que ela foi feita conforme o padrão americano. As normas ANSI são normas para atender o padrão americano, extremamente rigoroso. Aqui nós temos a melhor e mais robusta certificação que um equipamento pode passar, que é a NFPA. A NFPA é a norma dos bombeiros americanos. São os testes mais rigorosos que existem na face da Terra. Se o teu mosquetão, se o seu distorcedor, placa de ancoragem, ou seja lá qual equipamento de vocês, possuem esse símbolo e mais, cuidado com a falsidade, tá? Tem um produtor aqui no Brasil que faz cinto de segurança, azul e amarelo e preto, não vou falar o nome, que ele coloca essa etiqueta aqui e é falso, tá? Primeiro que a NFPA não permite que você use o logotipo dele.
E para ser certificado NFPA, obrigatoriamente tem que estar marcado o L Certifier, Underwriting Laboratories. É o único conglomerado de laboratórios que a NFPA aceita para certificar os equipamentos no padrão que eles exigem. Pergunta? Microfone. Vamos fazer o cálculo. Eu ia perguntar justamente essa questão da falsificação, porque outro dia eu fui olhar o equipamento para uma amiga e tinha essa marca da UIAA. Só que era diferente, era uma logo que era tipo a marca UIAA, mas era diferente. Aí eu pensei, cara, eu acho que esse daqui é falsificado, não confio, porque também não tinha o CE com a numeração. Então, assim, isso acontece também para essas outras siglas, o pessoal acaba, falsifica, bota um lá qualquer e diz que é e não é. Sim. O IAA, só para que nós entendamos, o IAA é a União Internacional das Associações de Alpinismo. Ela tem sede na Suíça, então ela é voltada para quem faz montanismo. Então eles possuem padrões para cordas de montanhismo, mosquetões para o montanhismo, e aí tem um processo de certificação IAA. Então, para você marcar o IAA no seu equipamento, você tem que submeter a ensaios dentro da norma deles, pagar taxas, e aí que vem, quando você tem dúvidas, o que você tem que fazer como consumidor? Pedir o documento. Ah, está marcado aqui no equipamento da minha amiga o IAA. Quem vendeu? Ah, foi fulano de tal, importador tal. Peça a cópia do documento. Não tem uma águia na boca, né? O IAA não tem águia. Da minha amiga tinha um IAA e tinha um desenho de uma águia. Não. Pode ser. Pode ser, a gente tá vendo muito da fonte agora também da Simon, né? Ou Simon, porque a Decathlon está vendendo essa marca, que é uma marca excelente. E o símbolo é uma águia, parece uma águia, né? Um desenho meio estilizado. Então, às vezes, esse símbolo está colado no IAA, e aí você juntou as duas coisas e achou que é. É uma coisa só. Então não. Certeza. Eu acredito em tudo. Então, o logotipo da UIA é exatamente isso aqui, é esse que tem que ser gravado. Inclusive, a UIA permite que você marque o logotipo deles, desde que você pague as taxas para usar o logotipo deles e certifique. Inclusive, certificação IA é muito simples. É uma das certificações mais simples que tem de um equipamento tirar. Quando vocês verem essa marcação assim aqui, quer dizer que ele foi certificado para vender na Eurásia, que é aquela região lá do leste europeu que junta com a Ásia, Rússia, Bielorrússia, Uzbequistão, Ucrânia, Turquia. Então ali também existe um mercado muito forte para você vender lá, você tem que certificar dentro do padrão deles. CSA quer dizer que ele foi certificado para vender no Canadá, e o KCA quer dizer que ele foi certificado para vender no Reino Unido. Lembra, de 2022 para cá, o Reino Unido saiu da Comunidade Europeia, o Brexit, logo eles não aceitam mais a certificação europeia. Você tem que certificar dentro do mercado comum britânico. Então são as marcações mais comuns aí que vocês vão encontrar em equipamentos de altura, de içamento, de resgate, acesso por corda, falando em nível mundial. Muito importante, onde mais dá falsificação é aqui. Se não tiver esse UL aqui junto, é falso. E se tiver marcado EN e não tiver o CA, é falso. CM, desculpa. Então, os nossos desafios, né? Eu já fui até falando aí no meio do caminho. Então, quais são os nossos desafios, né? A ABNT ela vem constantemente pegando normas europeias, normas americanas, mas a base é sempre europeia, e tentando traduzir para normas brasileiras. Futuramente, né, por exemplo, amanhã mesmo tem reunião do comitê que está fazendo a norma brasileira de descensor, de ascensores, provavelmente futuramente nós vamos ter normas de polias no Brasil. Então a gente tem um desafio primeiro, que é ter a norma nacional. Mas vocês já viram que não adianta só ter a norma nacional. Porque se a gente só tiver a norma nacional e não tiver um critério de ensaio e certificação, continuará o produtor garantindo a qualidade.
não vai ter uma terceira parte garantindo isso para nós. Depois que uma norma ela é feita, então a gente tem que ter uma adequação de laboratórios. Muitas vezes a gente cria normas no Brasil, mas o laboratório não acompanha. Olha só que interessante, um caso clássico que eu sei que a maioria de vocês utilizam: capacete. A norma brasileira de capacete, que é a NBR 8221, ela foi revigorada há quase 10 anos atrás e os laboratórios só conseguiram fazer ensaio a partir do ano passado. A gente tinha uma norma que tem que ter CA, que é de capacete. A norma foi revigorada, né, melhorou-se todos os ensaios que tinha que fazer no capacete, só que os laboratórios brasileiros não conseguem acompanhar a norma. Então a gente decide um monte de coisa. Ó, a partir de hoje você tem que ter isso. Só que aí a pessoa que tem que garantir isso, que é o laboratório, ele não acompanha e nem é consultado. Então é um desafio que a gente tem. Não adianta criar uma norma se o laboratório não acompanhar para poder ensaiar. Então você tem um documento lá extremamente robusto, extremamente rigoroso, mas você não tem aonde testar. Porque o produtor brasileiro ele não quer mandar para fora, porque é caro. É extremamente caro fazer a certificação de um produto fora do Brasil. Tanto é que aqui no Brasil, fita de ancoragem, só existe um produtor que tem fita de ancoragem feita no Brasil e certificado. Só existe um produtor que tem anéis, cintas de ancoragem feitas realmente no Brasil, construídas, costuradas e mandadas para a República Tcheca e que voltam devidamente certificadas. Só existe um produtor, chamado Control Safe, fica lá na cidade de Sorocaba. É a única fita de ancoragem certificada produzida no Brasil. Não existe outra. Porque é um processo caro. Então o produtor ele realmente tem que querer muito. Ele tem que querer um verdadeiro diferencial. Senão a gente vai continuar nessa história, né? Conforme norma ou certificado? Conforme norma ou certificado? Uma coisa que a gente precisa levar daqui. Produtos não certificados são bons? Podem ser. Todo produto certificado é excelente? Não. Um produto certificado garante que ele cumpriu o mínimo da norma e ele tem um processo de auditoria por trás. Ainda dentro dos produtos certificados existem os produtores. É a mesma coisa. Um carro da Volkswagen como um carro da Audi, ele tem que seguir os mesmos padrões para ter um carro mínimo, só que aí vai ter a qualidade do carro. Para equipamento é a mesma coisa. Eu posso ter um mosquetão certificado que ele é bom. Eu posso ter um mosquetão certificado que ele é excelente. Ambos cumprem o mínimo. Então, quando a gente fala de certificação, tem uma garantia que se cumpriu o mínimo. O mínimo de onde? De uma norma de referência. Quando eu não tenho um produto certificado, significa que a gente não sabe se cumpriu o mínimo. Pode ser que sim, pode ser que não. Inclusive aquela diferença que a gente comentou, né, para quem estava na oficina do Rio, de um equipamento ser seguro e ser de qualidade. São coisas diferentes. Né? Ele pode ser seguro e ter uma qualidade não tão boa. E é justamente aqui que a gente cai. Quando nós ainda não temos um processo instituído de certificação, mas já existe um processo mínimo de norma, cabe a mim procurar então por produtores que realmente tenham um processo de qualidade. Eu posso fazer uma pesquisa no site do produtor e ver se ele tem lá um sistema ISO 9001, se ele tem alguma certificação dentro de algum processo de qualidade. Isso pelo menos me dá uma garantia mínima, porque é a segurança de vocês, ou a segurança das pessoas para quem vocês estão fazendo montagens, que envolve tanto vocês como os equipamentos que vocês utilizam. Então aqui o que eu falei no início para vocês, né? Dentro da indústria a gente tem já um sistema muito rigoroso de cobrança. Então a gente tem cobrança do Ministério do Trabalho, a gente tem a cobrança de uma seguradora. Eu não sei como é que isso funciona no circo, por exemplo. Muitas vezes, dentro de uma indústria, a gente tem que cumprir normas que nem são brasileiras, porque a seguradora exigiu. Eu não sei como é que funciona a área do circo, por exemplo, se é obrigatório para vocês fazerem seguro para terceiros.
como a gente contrata quando faz o seguro de um carro. Por exemplo, um centro de treinamento de acesso por corda, para ele funcionar, ele tem que fazer seguro para cada aluno que está lá dentro do centro de treinamento dele. Porque se ele se machucar, você vai ter que pagar as despesas. Eu não sei como funciona isso na área do circo. Dentro de indústria, eu sei que vocês tiveram um evento aí com o grande amigo Rinaldi, né, na parte de pirofagia, de incêndio. Dentro da indústria, os seguros de incêndio são os mais caros que existem. Então a seguradora, ela vem e fala, olha, para eu te segurar, você tem que cumprir isso, isso e isso. Você vira para ele e fala assim, mas isso não está na lei brasileira. Tá, mas isso está na minha lei. Você quer que eu te pague? Você vai ter que segurar. Então é assim que funciona. Então muitas vezes a norma não impõe, mas a seguradora impõe, quando existe essa exigência. Na indústria a gente tem muita cobrança de bombeiro militar. Eu acredito que o circo, quando ele se instala em algum lugar, ele passa por uma vistoria do corpo de bombeiros. É outro órgão que vem também colocar diretrizes para que você trate da parte de segurança das pessoas. Então a gente tem um monte de órgãos, organismos que vão fazer cobranças para que o sistema seja cada vez mais seguro. Mas ainda assim não é a prova de fatos. No cenário de vocês artístico, vocês infelizmente ainda não têm uma norma técnica, é um caminho inclusive. Nós já temos norma técnica para podadores de árvore, né, os arboristas. Nós temos norma técnica para turismo de aventura. Já existem várias normas técnicas cuidando de vários setores para dar diretrizes mínimas. Vocês ainda não possuem uma norma regulamentadora específica para a atividade de vocês. Logo, não existe fiscalização, não existe uma associação por trás. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, reunindo pessoas do Brasil todo para pensar, discutir, trabalhar, fazer oficinas, terem vivências, é um negócio extremamente saudável. Pode ter certeza que daqui a anos vocês já vão estar falando de coisas que, nossa, olha, anos atrás a gente está discutindo de um negócio que hoje já é tão comum. É um pontapé muito importante que vocês estão dando para discutir. Então, a indústria, os bombeiros, a gente também teve um passado lá atrás que teve que alguém se machucar, infelizmente pessoas tiveram que morrer, para você começar a deixar o negócio cada vez mais seguro, que é o que a gente está discutindo aqui. E aí, aqui só para finalizar, amanhã nós temos, né, a oficina na parte de inspeção de equipamento, mas só para a gente finalizar, de nada adianta a gente falar de tudo isso, de segurança de pessoas, de ter treinamento, ser ou não ser certificado, equipamentos ser ou não ser certificados, equipamentos conforme norma, de produtores europeus, americanos, brasileiros, asiáticos, se depois, no final das contas, vocês não cuidarem do básico, que é o que a gente vai, inclusive, trabalhar muito amanhã, né? A gente tem, só dar um pré do que nós falamos amanhã, né? Onde é que o equipamento se aplica. Não adianta nada vocês terem a melhor polia se vocês não utilizarem ela dentro do limite dessa polia. A quantidade máxima de pessoas para a qual ela foi construída. Não adianta nada vocês terem um mosquetão da Petson se vocês ficarem pendurando 10 pessoas no mosquetão. Então isso é muito importante, é como vocês gerem esse equipamento. Então qual é o material construtivo, a data de compra, se ele atende normas, certificado conforme a entrada e como é que a gente está cuidando desse equipamento. Vocês compraram os melhores equipamentos, vocês fizeram ali aquisição conforme norma ou certificado, mas depois vocês guardam de qualquer jeito. Não tem um processo de registro de entrada, não tem um processo periódico de inspeção, não tem um processo de abertura de inspeção inicial antes de colocar esse equipamento à prova, que é o que a gente vai falar amanhã. Então, a partir do momento que a gente cumpre com o inicial, que são pessoas e equipamentos, a gente tem que fazer a gestão do equipamento, né? Como é que eu estou inspecionando o meu equipamento? Hoje a gente tem uma norma no Brasil, a NBR 17151, ela dá todas as diretrizes mínimas de como gerir um equipamento de altura. Fazer inspeção inicial, fazer inspeção periódica, abrir uma ficha de inspeção, ter uma pessoa devidamente capacitada. Nós temos uma norma só de inspeção de cordas, que é 17149. Então esse é um recado muito importante, eu não sei, vocês vão estar inscritos amanhã, vai ter oficina com o Diego também, nessa parte de inspeção, de cuidados, de limite de uso dos equipamentos que vocês trabalham.
Então, no final, depois que a gente cuidou de tudo, a gente tem que dar a continuidade. E a continuidade está na gestão que a empresa que vocês fazem, ou vocês como pessoas físicas, prestadores de serviço, porque é o que vai garantir a vida útil do equipamento. O produtor ele vai estabelecer para vocês a validade. O produtor pega o equipamento e fala, olha, esse trocador de slide aqui, ele dura 10 anos, desde que esteja novo. É isso que o produtor faz, baseado no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que existe no Brasil desde 1989. O produtor ele fala para vocês, ó, esse produto aqui ele vale 10 anos, desde que ele esteja novo na embalagem. A partir do momento que você abriu, a vida útil está nas suas mãos. Como que você cuida? Por quanto tempo você usa? Onde você guarda? Como é que você lava? Qual é o histórico? Isso vai determinar a vida útil, que nunca pode ser superior à validade. Se o produtor falou 10 anos, você só pode usar 10 anos. Talvez você só use um dia. Talvez você use segundos. Você pegou um cinto novinho, tirou da embalagem, pau, tomou uma queda. No manual de instrução vai falar, descarte o cinto imediatamente. Muito obrigado. Quinze minutos para perguntas. Gaiola, pergunta. Eu pedi para você fazer uma pergunta. Quebrei ele agora. Tem pergunta? Não, eu não tenho uma pergunta, é só um breve comentário. Por favor. E é principalmente Ah, o microfone. Vocês têm que sentar aqui na frente, falar assim, vai ser muito alto. Ele fala muito alto. É só um breve comentário quando tu falou da questão do distorcedor, porque é um dos equipamentos que é mais utilizado, né, na nossa categoria. E às vezes ele ser certificado, ser ensaiado em cima de uma normativa que trata sobre, que tem ensaios de queda, eu acho que é de extrema relevância, porque ele sofre muito impacto. E eu até nem conhecia aquela segunda norma que falou ali, que é para uso de mais de uma pessoa, que também é o nosso caso. Normalmente tem 2 pessoas, 3 pessoas, às vezes no mesmo distorcedor, e às vezes com impacto. Então eu achei bem boa a galera. Microfone. Só para Então eu acho que é bem interessante a gente começar a procurar essas certificações, né, dentro dos distorcedores que a gente está utilizando, justamente por ser um equipamento que a gente não consegue backupear, né, e que tem muitos no mercado aqui, e muitos que são um valor muito baixo, gente. Eu sei que o dinheiro importa, né, na maioria das ocasiões, só que é um equipamento que não tem uma certificação, conforme o Fábio falou. Né? Ele tem uma certificação, mas não tem uma norma própria para construir. Não tem como fazer backup, né, e que a gente usa direto. Então tem que ser de uma ótima qualidade. Então acho que é indispensável a pesquisa para comprar esse tipo de equipamento. É isso. Sim, obrigado, Léo. Se vocês quiserem um distorcedor que passou pelo teste mais rigoroso, procurem por distorcedores que cumpram com a norma NFPA. Tá? Se você pegar um distorcedor que tiver marcado lá NFPA 1983 ou a recente NFPA 2500, pode ter certeza que esse distorcedor passou pelo mais criterioso ensaio. Quando vem aquela CNTS 16415, quer dizer que ele já está certificado como dispositivo de ancoragem, que é M795, e para mais do que uma pessoa quando entra 16415 na jogada. Mas é muito número, né? Olha, eu não guardo isso não, tá, pessoal? Tem um ponto eletrônico aqui, ó, fazendo pi, pi, pi. Tá? A sigla mais importante. Distorcedor que passe pelo mais rigoroso ensaio vai estar marcado NFPA. Se for o modelo mais antigo, 1983. E aí a 1983 agora foi substituída pela 2500, que é a norma dos bombeiros americanos, que lá dentro dessa norma existem critérios para se ensaiar um distorcedor.
com certeza vão ser os distorcedores mais resistentes com certificação NFPA. Pergunta do amigo. Eu penduro até 4 artistas em distorcedor. Sim. Você já viu quebrar um distorcedor? Sim. Um distorcedor? Sim. Tem histórico de mosquitão Sim, mais eu resistente. estou perguntando porque ele não tem backup. Sim. Alguém já viu quebrar um distorcedor? Histórico de quebra de distorcedor tem. Sabe quanto peso? Uma pessoa. Oh, Uma pessoa. tá bom. É porque ele pendurou até 4. Posso tentar te ajudar? Bom, Porque eu não sabia de ninguém que viu isso. eu vou tentar ajudar. Amanhã a gente vai falar muito sobre isso, mas se o Diego me permitir. O que a gente faz quando a gente quer pendurar, sustentar ou movimentar mais do que uma pessoa em um equipamento que, por base, ele foi testado por uma única, tá? Isso é muito importante. Tudo, absolutamente tudo que nós utilizamos são considerados equipamentos de proteção individual, todos. Todos são pensados para uma única pessoa. Só que o que acontece? Alguns fabricantes fazem equipamentos mais robustos. O que nós devemos tentar fazer dentro desse teu caso? É estabelecer um fator de segurança. Então, por exemplo, dos distorcedores que eu conheço, a maior resistência que tem no mercado são 36 kN. Tá? Por exemplo, um Pexel certificado NFPA, 36 kN. 36 kN são aproximadamente 3.600 kg-forças, que a gente traduz assim para 3 toneladas e 600. Fábio, eu posso pendurar 3 toneladas e 600 num equipamento que está marcado 3 toneladas e 600? Posso, mas não devo. É o que tem uma passagem bíblica que fala assim, né? Tudo pode aquele que crê, mas nem tudo lhe é devido. Então é o seguinte, o equipamento foi feito para aguentar 3 toneladas e 600. Você pendura 3 toneladas e 600, ele vai aguentar. Só que se você fizer isso aqui, ele quebra. Porque não tem nenhuma gordura para queimar. Quando o produtor colocou 3 toneladas e 600, ele fez isso aqui, ó, ele pôs no maquinário, não exatamente com esse barulho. Estourou. Ele fez um movimento controlado de tração. Quando vocês vão pendurar pessoas, içar pessoas onde pode ter dinamismo, você precisa estabelecer um fator de segurança. Ou seja, você tem que cortar aquilo lá por algum valor. Pela norma brasileira, todo dispositivo de ancoragem tem que ter pelo menos um fator de segurança de 2:1. Significa que em 3.600 você pode pendurar a metade. Em resgate, nós temos sempre fator de segurança de 10:1. Num equipamento de 3 toneladas e 600, eu posso pendurar no máximo 360 quilos. 4 pessoas, vocês são todos magrinhos, tranquilo. Você tem gordura para queimar, justamente para você dar dinamismo. Então isso é muito importante para vocês. Estabeleçam um fator de segurança na carga mínima de ruptura marcada no equipamento. Porque o que vem marcado no equipamento é a carga mínima de ruptura no ensaio de tração controlada, não no ensaio de queda com dinamismo. Então, se você tem um equipamento de 3.600, 360 quilos, você vai trabalhar seguramente, ainda mais se você trabalha com equipamento NFPA. Ó, eu não recebo nada da Pexel, tá? Mas assim, o swivel da Pexel, ele ainda tem uma informação adicional que poucos trazem. Já manda pra ele. Que poucos trazem, né? Ele traz além da carga de ruptura, ele já te traz a carga de trabalho. Então o swivel L da Pexel, ele informa 500 kg de carga de trabalho, que vai te dar um fator de segurança 7.2, que é um fator de segurança um pouco mais baixo, mas te dá uma carga de trabalho ainda maior. Então você pode pôr 500 kg no swivel L da Pexel. Isso está no manual dele. Carga de ruptura 3.600, o L, né?
e carga de trabalho 500 quilos. Então esse é um swivel que atenderia a sua demanda com certeza. Só falo de 4, porque acho que quando vai 5, 6, já o factor já sobrepassa os 35 kN, né? É por isso que o diretor da companhia falou uma vez, eu quero 6 lá. Eu falei, não, máximo 4. E uma coisa assim... E aí ficamos e o espetáculo ficou sempre bom, né? Mas ao temor sempre, não? As primeiras vezes muito temor de pendurar 4 artistas. Sem querer estender demais, mas uma coisa que às vezes a gente não pensa, ficou muito forte isso do swivel, né? Porque o swivel não dá para fazer backup e tal, não sei o quê. Não estou falando que é o seu caso, mas o que está para cima do swivel. Porque às vezes desse swivel com 4 pessoas penduradas, você tem uma corda de 9,5 mm segurando, ou de 10, segurando. E o elemento têxtil, via de regra, é sempre o elemento mais frágil do sistema. Então, mas normalmente vai ser um cabo de aço, enfim, pode ser outra coisa. Ou seja, para cima tem que ter o fator também, né, da resistência. Do sistema todo. Do sistema todo. Eu estava inscrito, posso só, Fábio, rapidinho. Pensando que nessas normas tem alguns equipamentos que não existem no mundo. E aí eu sei que a gente está num movimento de troca de ideias pelo lance da profissão que ainda não é regulamentada. E aí, nesse sentido, qual seria o caminho de ser o primeiro a fazer essas regulamentações do equipamento? E se você acha que se a gente conseguir regulamentar isso de alguma forma, isso vai encarecer ou vai deixar mais barato para que a gente tenha acesso de comprar esses equipamentos com qualidade e brasileiros, assim, certificados, né? É isso. Ótimo. Então, esse é um dos grandes desafios no Brasil. Como eu coloquei no slide anterior, que muitas vezes a gente pensa em normas, a gente estuda normas, mas quem vai ensaiar isso não acompanha. Então esse é um problema, né? Eu participo da ABNT pelo menos 5 anos no comitê de equipamento de proteção contra a queda, e a gente vê muito essa dificuldade com cordas e tudo mais. A gente já tem norma, a gente já tem, só que o laboratório não acompanha e pior, um organismo certificador não quer assumir a responsabilidade. A gente ainda tem muito esse entrave. Mas uma coisa eu te digo assim, a partir do momento que houver um processo de certificação, vai encarecer. Porque o processo de certificação, ele encarece. Ele traz mais segurança, mas ele encarece. Então, assim, existem muitos produtores que pensam nisso, naquilo. Vamos mudar, vamos fazer, vamos desenvolver. Só que só o produtor ele não consegue fazer isso. Ele ainda depende de um laboratório acreditado por Inmetro, que não acompanha na mesma velocidade. E depois disso, teria que ter ainda um organismo para poder certificar esse produto, que a maioria está tirando o pé. Exemplo mais clássico é que a partir de 2025, o Inmetro não certifica mais equipamento de proteção contra a queda. Ele saiu fora. Nós tínhamos a chancela do Inmetro até então e agora não tem mais. Uhul. Não tem mais. Então, lá fora, as coisas andam aparentemente na mesma velocidade. Aqui, nem todo mundo anda na mesma velocidade. Isso que acaba travando. Pelo menos do que eu acompanho, que eu faço parte. Estou aqui. Desci já. Exato. Depois do PERG tem o marco e aí fechou. Tem 2 minutinhos. Bom, é uma pergunta que eu poderia fazer individual, mas pode ser que seja o caso de algumas pessoas, eu preferi colocar aqui. Eu trabalhei na gestão pública e aí, quando a gente vai comprar equipamentos, naturalmente tem que ter as 3 cotações. Assim, quando a gente tem projetos aprovados, né? E para a gente tem uma dificuldade de fazer as cotações em qualquer área e na segurança não é diferente. E isso eu passei recentemente. Não sei se vocês podem fazer indicações ou não, eu sei que é às vezes desconfortável, mas se vocês têm empresas que vocês poderiam estar sugerindo que tem uma certa validade, digamos assim. Eu conheço algumas, mas é aquela questão. A gente elenca a descrição do produto, queremos nesse padrão, com essa especificação e a gente vai cotar. E às vezes tem empresas que vão oferecer produtos e produtos, né? Eu atendo essa especificação, está aqui, vou oferecer R$50. A outra que tem uma validação é 2.000. Evidentemente que essa outra a gente vai ter dúvidas, mas para o governo ela atende, porque ofereceu o produto mais em conta. E aí eu tenho que comprar obrigatoriamente com ela. E aí essa é a minha provocação, mas eu tento ver se tem alguma troca nesse sentido.
Então, eu sei exatamente o que você passa, né? Eu sou um agente público, eu sou um funcionário da Petrobras concursado. E eu trabalho diretamente como eu sou o responsável técnico pela área de altura da refinaria onde eu trabalho, eu que faço a especificação técnica porque eu acho que é importante para a nossa equipe de salvamento. E isso que você falou, a gente vive também. E a pessoa responsável técnica por essa área, quando ela faz uma especificação técnica, ela tem que ser extremamente criteriosa para não cair em produtores mal intencionados. Então, por exemplo, dentro da Petrobras, a gente tem um documento chamado PATEC, que é o Parecer Técnico do Especialista. Então, lá eu vou exatamente, eu quero um equipamento de tantos milímetros, de tanta resistência, com certificação, que atenda a norma, blá, blá, blá. Então, eu tenho que fazer um documento, esse documento vai para o mercado público, que aí vai poder fazer a sua licitação, e é lógico que o menor valor vai ganhar. Só que quando o menor valor ganha, como nós temos um processo de especialista, volta então a falar, esse produtor ofereceu isso, ele atende? E aí se você fez um documento e ele foi para o pregão, não, ele não atende e ele não cumpriu. Você elimina, mesmo sendo governamental. Aí eu trabalho com dinheiro público. Então a gente cansa de eliminar, porque o cara colocou o menor preço, só que ele não atendeu o documento técnico que estava junto da proposta pública. Então vocês como profissionais da área, vocês têm que ser, quem lida com dinheiro público, tem que ser incisivo em definir exatamente o que atende os requisitos de norma e o que vocês realmente querem. Nós temos ótimos produtores brasileiros, ótimos. Depende do segmento que você está buscando. Muitas coisas não são feitas no Brasil, mas muitas coisas são feitas no Brasil. Né? Corda, por exemplo. Hoje a melhor corda para mim no Brasil é a Harpia Spider. Indiscutível. Produtor de São Paulo. Harpia Spider, Cordoaria Pampa de São Paulo. Para mim é a melhor corda feita no Brasil. E olha que eu já testei todas, absolutamente todas. E olha que o meu centro de treinamento é patrocinado por uma marca inglesa. Mas no Brasil a gente tem produtores muito bons. Depois se você quiser trocar uma ideia, pega no WhatsApp contigo. Sim, senhor. Não, só dizer que não foi uma palestra, foi uma aula, né? Eu fiz 3 páginas de anotação, parabéns, muito obrigado. E nessas compras públicas, lembrem, nós sempre temos a capacidade de recusar, inclusive. Quando vem, não atende, fala, não quero. Vai perder tempo, vai refazer a licitação, mas é melhor refazer do que comprar uma porcaria. Né? E o risco fora aí. E também tem, se vierem, normalmente vem 3 pelo menos orçamentos, você pode alegar, tecnicamente falar, o segundo é o único que atende, o primeiro não compre. Então não esqueçam disso, tem que brigar, porque se aceitar qualquer coisa, depois você fica com o monstro pro resto da sua vida lá. Mas a minha era um comentário por Fábio e por Diego, se vocês podem falar da NBR de circo, das duas, porque nem sei se todo mundo já leu, enfim, ela deveria ajudar-nos, mas ela não ajudou em nada, mas enfim, tá aí, né, existe. Tem 2 NBRs, né? Inclusive, quando estava sendo feito, a gente tentou participar e participamos de uma forma ou de outra, mas uma delas, na minha opinião, ela virou praticamente um glossário, né? Ela é muito mais nomenclaturas do circo e não traz muita contribuição a não ser isso. E a outra, que era para ser voltada para montagem, ela foi muito mais voltada para uma área de arquitetura, tipo, o que é um palco italiano, picadeiro, como é que monta e tal, e acabou que não contribuiu, embora tivesse pessoas muito bem intencionadas e pessoas técnicas, né, participando dela. Para mim elas, é meio ruim falar isso, mas na área que eu estudo, elas são tão irrelevantes que eu particularmente nem lembro o número da NBR, posso buscar para vocês terem acesso. Lembrando que as NRs, todas elas são gratuitas, você acessa lá no site do governo, mas as NBRs são pagas. Você precisa pagar para ter acesso à norma. E aí, em relação à certificação, né, e NBR, vou já emendar um outro assunto. Eu também faço parte de um comitê, né, já junto com o Gustavo, tal, lá na ABNT. E o próprio Carnevale já me falou várias vezes, falou, cara, vamos colocar uma NBR de circo e tal. E aí é sempre uma dúvida muito grande se é o momento.
porque a gente vem passando, né? Eu falei com o Marco falou, meu, imagina lá na convenção, você imaginava que ia chegar nisso aqui? E a gente nunca imaginava, né? A gente já caminhou e já evoluiu muito, desde quando a gente começou a estudar segurança por aqui. Mas fazer uma NBR agora, e correr o risco dessa NBR ser citada por uma NR ou por qualquer outra lei, né? E aí virar compulsória, ter força de lei, pode ser um resultado mais negativo do que positivo, agora, nesse momento. Porque você imagina, a NBR, inclusive isso foi muito falado na convenção também, toda norma, ela não está preocupada se você tem condição de cumprir a norma ou não. Ela quer garantir a vida do trabalhador. Se você tem dinheiro para comprar ou não, não é problema meu. É isso que o legislador pensa. Então ele não vai fazer uma NBR transitória, vamos fazer mais ou menos aqui por enquanto. Não, qual que é o ideal? O ideal é esse aqui. A NBR vai trazer o ideal. Hoje, se uma NBR é citada por uma NR ou por uma outra lei e vira compulsória, eu arrisco dizer que a esmagadora maioria das instituições circenses no Brasil fecha por não conseguir cumprir o que a norma vai trazer como obrigatoriedade. Então eu ainda acho que a gente está muito no momento e está indo muito bem, poderia estar mais rápido, mas eu acho que já está num ritmo satisfatório. A gente ainda está nesse momento de conscientizar, né? E aí por isso que foi falado, cada um de vocês vai voltar para o seu estado, conscientizem lá também, para que todo mundo comece a já trabalhar com mais segurança, a seguir os protocolos e normativas enquanto elas ainda são não obrigatórias, são só recomendações, né? Porque tem normativas de outras áreas que a gente aplica no circo. E aí quando vier uma lei, né, seja uma NR, uma NBR citada por uma lei, enfim, algo compulsório, a gente já vai estar preparado. E aí a dor vai ser menor. Porque eu acho que nesse momento a gente ainda está nessa questão de educar, massificar e divulgar a tal da cultura de segurança que a gente falou hoje de manhã. Na comissão é o você fala do rapaz do Ministério do Trabalho, aí vai ter que fiscalizar. Exato. Né? Quando acontece isso, aí vai ter que ser fiscalizado. Né? E isso vale para tudo. A gente já faz uma coisa, né, que é o que o Fábio falou. Hoje, se você for trabalhar em corda, acesso por corda, legalmente falando, você tem que ter uma daquelas 3 certificações para trabalhar no Brasil. IRATA, BEND ou ANEAC. Né? Então, mas eu sei trabalho com segurança. Isso é muito melhor do que não trabalhar com segurança, né? Ou trabalhar de qualquer forma. Então a gente já deu um primeiro passo, que é um trabalho mais seguro. O próximo é buscar uma certificação, mas eu não sei quando será o momento ideal para que isso mais ajude do que atrapalhe. É isso. Mais alguém? Perguntinhas? Posso problematizar, tipo, não que a gente... Não que a gente está, por exemplo, lá em Pernambuco, né? Salve, salve, boa tarde, galera. Não, porque lá em Pernambuco, o que está rolando agora, está havendo até uma discussão com os gestores, porque a documentação dos circos itinerantes está praticamente impedindo que os circos eles montem, né, o circo lá na cidade para fazer. Então, assim, você comentou da questão da fiscalização. Aqui no Brasil a gente não tem fiscalização, certo? Então a gente precisa pensar muito seriamente numa programação que a gente tem, inclusive, essas formações num nível talvez até institucional, vamos dizer assim. Porque se você profissionaliza, se você legisla, se você tem uma questão jurídica em relação à parte de segurança e suas consequências, né? Porque a gente faz isso com o circo, o cara vira mortal lá, cara, pau, e não tem ninguém para falar numa questão legal e tal. Até se tivesse, talvez não teria circo mais, certo? Mas assim, numa visão que a gente tem que estar mais amplo, para a gente não ficar no determinado, para a gente não ser reducionista, para falar bem prático assim. E aí a gente teria que ter um programa, uma visão de que a gente consegue fazer isso sem impedir. Porque aí chega para comprar material num edital, o cara vê lá 5 pau pro negócio, ele viaja, ele não sabe o que é para salvar uma vida. E a gente às vezes vai ter um projeto reprovado, porque às vezes eu não estou falando que todos, tá? Porque tem parecerista
que tem todo um histórico, que entende muito, mas tem muitos que fazem agora, por exemplo, a Scoot tem um curso de parecerista, certo? A pessoa faz lá. Isso aqui está dentro do curso de parecerista, que na hora que vai pegar um projeto de circo, ele vai saber disso, dessa questão que a gente está precisando. O que é que você falou? Tem giro de R$200, tem giro de R$1.500 e de R$3.000. Eu preciso de pelo menos de R$1.500. Ah não, esse cara aqui está pedindo muito dinheiro, ele está querendo fazer um negócio assim assado. Então a gente precisa de ter essa informação, chegar nos gestores públicos, chegar nessa ordem assim dos pareceristas. Senão a gente fica enxugando gelo, ou senão dando murro em pão de faca. Porque não dá para pegar um bagulho e fazer ele virar de baixo para cima, ele tem que sair de cima para baixo. Então tem que conversar com o pessoal que legisla, o pessoal que é parecerista, que são os gestores, essa informação passar, nem que for uma coisa que a gente faça um sistema nacional, parta de uma faculdade que tem uma autoridade, que tem uma força, para a gente poder difundir isso, porque senão a gente vai colocando exigências no nosso fazer, só que o cumprimento da exigência fica muito aquém. Aí ou vai ser por falta de grana, ou vai ser porque a pessoa não entende a exigência do nosso trabalho. Porque eu vou encobridar, então eu faço acrobacia. Aí o cara pega e faz plá. Machucou, meu irmão, tá na roça, porque o cara vai fazer uma consulta com um ortopedista especializado, é 400, 500, 600 reais uma consulta. Meu, você tá com tal coisa, aí faz um exame de R$1.500, você tem que fazer isso. Mas até meu cachê não banca isso. Então a gente tem que ver esse lado aí da segurança, dos equipamentos e a valorização dos artistas também. Porque a gente precisa de alimentação especial, a gente precisa de descanso, a gente precisa de treino, a gente investe em formação, investe em treinamento, paga academia, paga material esportivo adequado, aí compra a corda de tanto, compra o material, aí quando vê, você vai trampar, você pede o cachorro, pessoal, pô mano, então... não, isso aqui é o que a gente gasta. Então, desculpa, né, ser extenso, mas reforçando que a gente vai pegar esse trabalho que você trouxe, que é extremamente importante, fundamental, e trazer ele para um âmbito que a gente consegue chegar nessa galera que é o gestor, que o Berg falou ali e tal e tudo mais, né? Então, fazer esse apontamento, abrir essa visão nesse sentido. Obrigado aí, galera. Pessoal, agora infelizmente não tem mais como, porque senão a próxima oficina vai ser destruída, tá bom? Precisamos realmente encerrar. E aí é claro que esse debate, essa discussão pode continuar nos corredores, aí a gente vai andando, vai conversando, vai debatendo, porque já são 4h15 e a gente precisa continuar, senão... Uma salva de palmas! Alguns informes gerais.